Oi, pessoal do da DRPS, estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, um dos responsáveis pelo nosso fundo long only aqui da casa. Bom, mês de agosto, um mês muito difícil para a Bolsa, né? O produto teve uma performance de menos 5,2, um pouquinho abaixo do benchmark, né, do IBX, que teve uma performance negativa de 5 e um pouquinho acima da Bolsa. Vamos começar falando o que aconteceu esse mês, por que dessa realização e como que a gente se posicionou. Tá, valeu, Duda. De fato, o mês passado foi um mês difícil, né, para ativos aqui no Brasil de risco, não só aqui no Brasil, então, primeiro começando com os motivos lá de fora, né, então, apesar de alguns dados mostrarem um arrefecimento, a gente fala um soft landing da economia americana, e a inflação, né, vir moderando, a gente ainda tem alguns dados dúbios que faz com que o Fed ainda não consegue declarar, né, o fim desse aperto monetário. Com isso, o mercado foi precificando taxas mais altas, né? Isso influenciou bastante. Acho que o canal de comunicação mais direto aqui com a nossa bolsa foi através da saída do fluxo estrangeiro. Mês passado foi mais de 10 bi de saída, né, incluindo o mercado à vista e futuros aqui da bolsa. Então, acho que isso pesou bem do lado negativo. A gente pode falar da China também, apesar mais no final do mês de uma intensificação das medidas de estímulo, a gente ainda vê um momento de desaceleração razoavelmente forte, queda na venda de imóveis, e isso também não ajudou, né, ao longo do mês para o sentimento. Começou a mudar um pouquinho, criou-se um otimismo um pouquinho melhor em relação às medidas no mercado acionário, lá no mercado de housing, lá na China, serem um pouco mais efetivas. Esse sentimento melhorou um pouco, mas ao longo de agosto ele jogou contra aqui para a Bolsa no Brasil. E além disso, eu acho que, né, falando mais localmente, eu acho que os resultados primários do governo nos últimos 2 meses foram um pouco mais preocupantes no lado de arrecadação, e aí começou a pesar de novo um pouco do risco do fiscal, né? Primeiro a foto, agora mais recente, aí o filme e a meta de déficit zero que o governo está se propondo para o ano que vem. Começa a se questionar um pouco mais isso, junto com medidas aí de arrecadatórias que estão sendo lançadas um pouco de forma meio atropelada, muitas dependem da aprovação do Congresso, não se sabe o que vai passar, o que não vai passar, e isso tem impacto relevante em algumas ações de empresas listadas. Então, esses 2 motivos locais ajudaram a pesar, os mercados como um todo pesarem no mês passado, tá? E aí, falando da nossa carteira, enfim, das ações que mais sofreram com esses movimentos que você citou, o que aconteceu? Bom, como você falou, a gente ficou pouco atrás, 20 basis points, 5,2 contra 5 de queda do IBX. Então, a gente ficou muito próximo do índice. Agora, se fosse destacar algumas ações, aí, setores do lado positivo, principalmente distribuição de combustível, que é um setor que a gente vem mencionando aí, em algumas gravações que a gente está mais animado, né? Principalmente Vibra, foi uma posição que ajudou mês passado. BRF, setor de proteína, também foi um setor que contribuiu do lado positivo. Do lado negativo, eu diria, para equacionar essa performance, a gente não descolar muito do bench, principalmente setor de educação e as construtoras, que vem sendo uma posição de carrego importante aqui no nosso FIA, na RPS como um todo, que contribuíram do lado negativo. Tá? Educação, principalmente Ânima. Ânima, principalmente, exatamente. Tá, e aí a gente teve grandes alterações durante o mês, e aí para essa virada para setembro agora, mudou muito a carteira? A gente não mudou muito, né? As principais posições que eu já menciono, a gente mantém. A gente fez algumas reduções em varejo ao longo do mês, ações que tinham performado muito bem, reduções mais táticas, assim, a gente fez, mas aí mantendo exposição ao tema doméstico, a gente aumentou um pouco bancos de investimento, um pouco temas que a gente já gosta, um pouco mais construtoras, um pouco mais educação. Fizemos essa redução mais pontual em algumas coisas em varejo. Vale foi uma que a gente também reduziu, mais no início do mês, e aí manter uma posição baixa, underweight ainda na ação, assim, apesar de estímulos na China, a ação já deu uma reagida, e a gente acha que não vão ser estímulos para
que vão mudar assim de forma meio de patamar o mercado lá de real estate e aço. Então, apesar do momento um pouco melhor com resultados, então acho que não anima a gente tanto. E aí, também com essa redução de um pouco de commodities, a gente aumentou um pouco de ações ligadas a juros, né, mais defensivas, a gente chama de bond proxies aqui. Então, um pouco em saneamento, um pouco algumas empresas de concessão, shopping. Então, acho que algumas mudanças mais pontuais, mas a cara do geral da carteira não está tão diferente, tá? Tá. Então, a gente pode falar que para setembro, de modo geral, tudo que a gente vem falando nas gravações, dos setores que a gente gosta, dos fundamentos em cima desses temas, eles continuam os mesmos. Continuam. E aí, falando até um pouco, né, de forma prospectiva da nossa cabeça, continua com uma visão mais ainda otimista para o Brasil. Então, eu acho que o principal motivador é esse ciclo de queda de juros que a gente ainda vê para frente, pensa uma visão mais 6 meses à frente, né? O juro ainda é alto, mas eu acho que uma visão olhando mais ano que vem, tal, eu acho que traz um otimismo para desalavancagem de algumas empresas, para ter retomado um pouco desalavancagem do consumidor e ter uma retomada um pouco do ímpeto de demanda doméstica. Então, a gente continua com essa visão motivada pelo ciclo de queda de juros. E agora acho que tem um motivo adicional quando a gente olha a valuation, essa bolsa doméstica, muita coisa sofreu, mas caiu ao longo do mês passado. A gente vê um valuation atrativo para algumas dessas ações. Tem essa questão do risco fiscal, é sim importante, acho que a gente está monitorando, né? Sempre é um tema que vai e volta aqui no Brasil, mas a gente acha que tem alguns pontos, né, que devem prevalecer e de forma que a gente deve gradualmente melhorando a situação aqui do nosso fiscal, né? A gente vê um Congresso moderador, né, moderando alguns temas, não sendo nem ajudando um pouco na parte de gastos, né, talvez colocar algumas medidas. Já se fala em reforma administrativa agora, o governo começou a ventilar a possibilidade de cortar um pouco o gasto, então talvez essa posição mais moderada do Congresso ajude alguma coisa a moderar o lado do Executivo. Medidas de arrecadação, algumas vão vir, não todas, mas acho que alguma coisa vai vir. Então, acho que o Haddad ainda está, né, bastante empoderado, ele que está encabeçando isso. Então, acho que de alguma forma vai ser feito né, de forma gradual algum ajuste. É um tema que preocupa, a gente está em cima, mas eu acho que assim, não ainda é suficiente para mudar a nossa cabeça, dado o que eu mencionei de ciclo e um pouco a questão do valuation de algumas empresas já precificarem um cenário ruim. Tá? E aí, para finalizar, em termos de setores, né, que a gente sempre menciona, a gente continua com uma exposição, né, em construção de baixa renda. Acho que o cenário continua bem positivo, resultados muito fortes, com revisão. Eu acho que curto prazo, esse ano que vem, a gente está tranquilo com o orçamento para o programa habitacional. Acho que vai ter recursos, assim, com as mudanças, as revisões dos parâmetros do programa, subsídio, faixas de renda, taxas de empréstimo. A gente vê um aumento de poder de compra relevante assim, desse público, por isso tem levado a vendas muito boas, margens muito boas das empresas. Diante dessa queda, a gente vê um valuation bem atrativo desse setor. Setor de distribuição de combustível, Sabesp, outra ação que a gente continua animado. A parte de saúde, né, principalmente Oncoclínicas, Educação Ânima, BRF, do lado de proteínas, também acho que o papel sofreu aí junto com empresas mais alavancadas durante essa queda de mercado. A gente acha que é uma boa oportunidade de compra, dado o que a gente tem vista para a perspectiva de resultados da empresa, tá? Então, acho que, no geral, é isso aí de visão e carteira, como é que a gente está posicionado. Obrigada, Lê. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.